Técnicas de venda para pequenas empresas. Vender é a alma de todo tipo de negócio, e para os empreendedores e profissionais iniciantes, dominar técnicas de venda eficazes pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Por isso, vamos agora mostrar 12 técnicas de vendas incríveis, práticas e fáceis de trabalhar que foram projetadas especialmente para pequenas empresas. Com uma dica no final que fará toda a diferença para suas vendas aumentarem sempre. Tudo isso resumido e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para ter sucesso com suas vendas e fazer com que as técnicas que mostraremos aqui funcionem de verdade, primeiramente é preciso desenvolver e trabalhar muito bem o planejamento ou plano de vendas do seu negócio, que basicamente trata-se de uma ferramenta utilizada para otimizar e fazer com que os esforços de vendas sejam mais eficientes e assertivos. Assim, orientará toda a equipe de vendas a conseguir melhores resultados. Em outras palavras, este planejamento estrutura todo o processo das vendas, desde a definição dos objetivos, metas, estratégias e o comportamento que toda equipe deverá seguir. Além disso, pode ser usado por um período de vendas que os próprios gestores definirem, e isso pode ser de curto, médio ou longo prazo, dependendo das necessidades e objetivos de cada negócio. O planejamento de vendas otimiza e faz com que os esforços de vendas sejam mais organizados, eficientes e assertivos. Dessa maneira, toda a sua equipe de vendas trabalhará em sinergia e terá maiores chances de realizar vendas. Então, se quiser entender como trabalhar o planejamento de vendas da sua empresa do jeito certo e profissional, assista o vídeo que explica muito bem esse assunto. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Com isso em mente, vamos agora para 12 técnicas de vendas de sucesso para pequenas empresas que turbinarão o seu negócio. Ainda, lembrando da dica especial no final que fará toda a diferença para suas vendas aumentarem todos os dias. Então, vamos lá. 1. Entenda o que está vendendo. Primeiramente, é muito importante você entender a fundo o que está vendendo, seja um produto ou serviço. Veja como ele resolverá o problema ou necessidade dos clientes e analise quais são os reais benefícios que eles proporcionarão para o seu público-alvo. Coloque-se no lugar de cada cliente e estude se o que você está vendendo é realmente atrativo e necessário para eles. Muitas vezes, empreendedores e profissionais acreditam no seu próprio produto ou serviço, mas esquecem de analisar se isso seria realmente relevante para o seu público-alvo. Porém, caso o produto ou serviço seja realmente relevante, faça os consumidores entenderem isso. Deixe claro quais são os benefícios que eles terão ao comprar o que você está vendendo. Mostre que a compra vale a pena. E uma boa maneira de conseguir se destacar no mercado é trabalhar sua proposta de valor, que basicamente é o diferencial competitivo de uma empresa no mercado, perante a concorrência. Ou seja, é composta pelo valor entregue ao cliente a partir dos produtos e serviços, e o que torna seu próprio negócio como a melhor escolha e por que seu público-alvo deve escolher você e não a concorrência. 2. Defina e estude o público-alvo. Em suma, público-alvo é um grupo de consumidores com características em comum que a sua empresa identifica no mercado. Assim, direciona seus esforços e estratégias para ele. Basicamente, o público-alvo consiste em consumidores que são semelhantes em termos de idade, classe social e comportamento de compra. Desse modo, serve como um guia e direcional para definir o que o seu negócio precisa fazer para conseguir realizar suas vendas. Portanto, conquistar seu público-alvo deve ser o foco da sua empresa. Sem eles do seu lado, as chances de sucesso do seu negócio são inexistentes. Por isso, estude bem quem realmente é o seu público. Identifique e analise pontos como hábitos de consumo, idade, sexo, onde moram, preferências, enfim. Faça um estudo profundo e detalhado para conhecer bem os seus consumidores. E um assunto que faz toda a diferença para produtos ou serviços de alto valor é a Buyer Persona, que basicamente trata-se de uma pessoa fictícia criada com base em dados e comportamentos reais para representar o cliente ideal de uma empresa. Ou seja, por ser uma representação do seu cliente ideal, quanto mais detalhes tivermos sobre o público que realmente queremos chegar, maiores são as chances de vender mais e deixá-lo satisfeito com toda a experiência com a empresa. Então, se quiser entender como trabalhar e definir bem sua Buyer Persona, assista nosso vídeo que explica exatamente isso. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Foque nos benefícios do seu produto ou serviço.
Depois de entender o que os seus clientes precisam e também fazê-los compreender também, como dissemos no item anterior, foque em mostrar os benefícios que seu produto ou serviço trarão para eles. Para exemplificar, imagine um determinado smartphone. Como característica, podemos citar uma boa capacidade de memória, câmera de alta resolução e um belo design. E como benefício para os clientes, podemos citar a comodidade deles conseguirem realizar diversas coisas do dia a dia através desse smartphone, que é super rápido. Além disso, conseguirá tirar fotos e gravar vários vídeos de qualidade também. Percebeu a diferença? Por isso, foque nos benefícios do seu produto ou serviço para deixar bem claro para os seus clientes todas as vantagens que eles teriam ao comprarem o que você está vendendo. Com certeza, isso deixará seus clientes mais confortáveis e seguros de comprarem com você, já que realmente enxergarão valor nisso. 4. Crie as estratégias. Agora, defina a sua estratégia de venda. Aqui, determine as ferramentas a serem utilizadas, argumentos, ofertas e preços, tipos de abordagem, tom da comunicação, momento de contato com cada cliente, enfim, sempre considerando tudo que falamos até aqui. Desenvolva a estrutura necessária para colocar a sua estratégia em prática. Inclusive, é muito importante também definir estratégias para enfrentar possíveis barreiras ou rejeições dos clientes no momento da venda. E um assunto que é muito importante ser considerado neste momento é o funil de vendas, ou pipeline, que basicamente apresenta todo o processo de venda, ou seja, desde o momento do primeiro contato com o cliente até a realização de venda. Em outras palavras, é o caminho que o cliente percorre, desde o momento em que ele tem o primeiro contato com os produtos ou serviços da sua empresa até o momento em que a venda é fechada. 5. Identifique possíveis entraves no fechamento da compra. Tente sempre analisar o que pode estar fazendo com que seus clientes não estejam fechando uma compra com você. Faça perguntas para tentar descobrir o que pode estar travando essa negociação. E ao descobrir o problema que está dificultando a negociação, tente mostrar como os benefícios do seu produto ou serviço resolveria todas as questões dos seus clientes. 6. Resolva as objeções dos clientes. Quando o cliente rejeitar sua oferta, seja qual for o motivo, não tente continuar usando a sua mesma estratégia ou abordagem de venda. Entenda o motivo pelo qual os clientes rejeitaram a oferta e contorne a situação. Mude sua estratégia para você conseguir resolver essa objeção do cliente, como por exemplo, oferecendo um produto ou serviço complementar. Enfim, entenda de verdade qual a real objeção do cliente e veja como contorná-la. Porém, não seja insistente, mas sim coerente. Mostre de maneira clara para os clientes que você está tentando entender todas as considerações deles para conseguir ajudá-los da melhor maneira possível, tudo bem? 7. Desenvolva o plano de marketing. Estruture tudo isso que falamos aqui num plano de marketing. Isso te dará uma visão e base muito grande e sólida para conseguir traçar as melhores estratégias e caminhos. Assim, certificar-se que está focando onde realmente precisa e caminhar para a direção certa de forma coerente. Com toda certeza, ter um plano de marketing te trará muitos benefícios e otimizará muito seus esforços. 8. Trabalhe a persuasão. Persuasão é a ação de convencer, persuadir. É fazer com que a outra pessoa absorva o que você está falando, aceite e acredite nisso. Da mesma forma, persuadir significa melhorar a comunicação com o interlocutor. A persuasão pode fazer com que o ouvinte mude de opinião ou refaça uma escolha mais apropriada, ou seja, é levar alguém a aceitar um argumento seu. E para realizar uma venda, a persuasão é fundamental para convencer seus clientes. 9. Use os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são extremamente importantes para conseguir realizar mais vendas, e são técnicas de vendas bastante eficazes. Basicamente, gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro, que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. São aquelas decisões que a gente toma e nem percebe, e existem diversos gatilhos extremamente poderosos que com certeza ajudarão muito a sua persuasão. 10. Crie oportunidades de compra. Com seus clientes bem trabalhados, é um bom momento para explorar alguma técnica de venda para aumentar seu faturamento, como por exemplo o cross-sell, que é quando um cliente vai comprar um produto e você oferece outro item que possa complementar essa compra inicial dele, e assim conseguir aumentar o ticket médio da compra deste cliente. Ou então o upsell, estratégia que visa vender um produto ou serviço mais completo e com preço maior do que o seria comprado inicialmente. Assim o ticket médio também fica maior. E também temos um vídeo para cada uma dessas técnicas, que explica de maneira bem prática e rápida. Por isso, se quiser assistir, vamos deixar os links deles aqui na descrição, tudo bem?
11. CRM. CRM é a sigla usada para Customer Relationship Management, em inglês, que significa gestão de relacionamento com o cliente, em português. Ou seja, refere-se basicamente ao conjunto de práticas, estratégias de negócio e ferramentas focadas no relacionamento com o cliente. Na prática, o CRM vai além. É uma gestão 360 graus de vendas, marketing, atendimento e todos os pontos de contato com os clientes. Em um mercado cada vez mais competitivo e acessível, tratar muito bem os clientes é essencial para o sucesso de qualquer tipo de negócio. Até porque se sua empresa não tratá-los de maneira atenciosa, transparente e cuidadosa, seus concorrentes com certeza farão, e consequentemente, seus clientes podem acabar migrando para a concorrência, fazendo que as suas vendas caiam. Por isso, o conceito de CRM significa ter planejamento, estratégia e execução centrados e focados no cliente. 12. Pós-venda. Ao realizar suas vendas, o trabalho não acaba aí, muito pelo contrário. Não abandone o seu cliente depois da venda. Além de pedir suas opiniões, mantenha o contato com eles, apresente novidades que possam interessá-los, pergunte se tudo está conforme esperado, se existe algo que possa melhorar ou uma simples mensagem de agradecimento, enfim. Inclusive, promoções ou ofertas exclusivas para esses clientes que já realizaram alguma compra com a sua empresa é bastante válido. Tenha em mente que empresas trabalham bem o pós-venda, costumam ter bons resultados, principalmente manter seus clientes satisfeitos sempre, porque o pós-venda demonstra a preocupação e interesse que a sua empresa tem com seus clientes. E conforme prometido, como dica extra, recomendamos muito trabalhar a inteligência de vendas na sua empresa, que resumidamente trata-se do conjunto de estratégia, tática, técnicas, ferramentas e métodos para reunir informações e dados para ajudar a aumentar as vendas de uma empresa. Logo, é a capacidade da empresa em conseguir se preparar bem para diversas situações de vendas. Assim, ter uma base muito sólida para conseguir chegar nos clientes na hora certa e principalmente com a oferta e solução certa. Então, recomendamos muito assistir nossos vídeos que explica tudo o que precisa saber sobre esse assunto. Caso queira assisti-los, vamos deixar o link deles aqui na descrição, tudo bem? Enfim, essas foram as técnicas de vendas muito utilizadas por profissionais de sucesso e que funcionam muito bem para pequenos e médios negócios. Tenha em mente que, para empreendedores e profissionais iniciantes, dominar técnicas de venda eficazes é essencial para o sucesso das suas empresas. Desde a venda consultiva até o uso de tecnologias modernas como CRM e análise de dados, há muitas estratégias que podem ajudar a aumentar suas vendas e fidelizar clientes. Lembre-se de que a prática e a adaptação contínua são chaves para o sucesso. Ao implementar as técnicas que mostramos aqui, você estará no caminho certo para construir um negócio próspero e sustentável, pode acreditar. No entanto, as dicas que mostramos não são as únicas, então, se conhecer alguma outra, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, entenda o que está vendendo, defina e estude o público-alvo, foque nos benefícios do seu produto ou serviço, crie as estratégias, identifique possíveis entraves no fechamento da compra, resolva as objeções dos clientes, desenvolva plano de marketing, trabalhe a persuasão, use os gatilhos mentais, crie oportunidades de compra, CRM, pós-venda e dica extra, inteligência de vendas. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.